Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso Momento Teologando. Quero compartilhar com você aqui sobre experiência pentecostal. Todo crente tem direito e oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu sei que existem muitos críticos contra a teologia pentecostal, contra a fé pentecostal, contra os irmãos pentecostais, porque eles dizem que os pentecostais supervalorizam as experiências pessoais. Sim, digo essa experiência que você teve com Deus em um dado momento da sua vida. Essas pessoas criticam essas experiências, dizem que não é necessário, que não é de Deus, que são carnais. Outros chegam a dizer que são manifestações diabólicas, porque eles dizem que as escrituras já são suficientes para a nossa vida. Bem, nenhum teólogo pentecostal nunca disse o contrário, que as escrituras não são suficientes. Elas são a suficiência para a regra de fé e prática para a nossa vida. No entanto, as experiências pessoais, sobrenaturais, as experiências de poder, as experiências de empoderamento do Espírito Santo, da infusão do Espírito, elas não vêm para tirar o lugar das Escrituras em nossa vida. Uma coisa temos que observar: toda experiência não pode e jamais contrariar o que está escrito, contrariar nenhuma regra, nenhuma doutrina fundamental da palavra de Deus. É para isso que existe a palavra de Deus, para nos guiar em toda a verdade e para que haja um tipo de filtro naquilo que nós vivemos. Se aquilo que nós estamos vivendo contrariar a doutrina bíblica, a ortodoxia cristã, isso deve ser imediatamente rejeitado. Bem, a teologia pentecostal, ela nunca ensinou que as experiências pessoais, elas têm o mesmo nível das Escrituras, ou estão em pé de igualdade com as Escrituras, ou que devemos supervalorizar como regra para a nossa vida. Nós não ensinamos isso. Eu sou um defensor da fé pentecostal, eu nunca ensinei isso. E todo teólogo, pastor, orientador cristão, educador teológico, que se preza, que é sério, comprometido com a palavra de Deus, nunca ensinou isso. Isso é tão somente um espantalho que criaram para detonar os irmãos pentecostais, a fim de censurar toda a teologia pentecostal, toda a fé pentecostal. As experiências, elas são importantes para a vida de todo crente, independente se ele é na igreja batista, pentecostal, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, independente. Todo cristão deve ter uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural em que ele sente o impacto do poder do Espírito Santo, em que ele sente Deus falar com ele, em que ele sente aquele fervor na sua alma, aquele fervor no seu espírito, em momentos de oração, onde ele se aquebranta, escuta a voz de Deus, onde ele tem revelações profundas, visões, sendo que nada disso jamais vai contrariar o que está escrito, jamais vai contrariar a palavra de Deus. São momentos importantes para edificar nossa fé, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação, para nos encorajar. Outro detalhe importante: as experiências, elas são intransferíveis e incomunicáveis. Isso é, o que eu passei, o que eu vivi, o que Deus fez na minha vida, esse contato íntimo, profundo, eu não vou transferir para você e nem você para mim. As experiências são pessoais, nós não as transferimos e nem colocamos como regra de fé, prática ou doutrina para a vida da igreja, para a vida de outro cristão. É uma coisa que eu vivi com Deus. É um momento que você viveu com Deus. E isso tem o seu lugar de importância, de força na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Homens notáveis da Bíblia tiveram experiências diferentes uns dos outros. Paulo diz que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inauditas, indizíveis, inexpressíveis, que ele não conseguia nem transmiti-las por meios humanos. Pedro, quando estava orando no terraço, lá no livro de Atos, ele teve a sua mente arrebatada, a sua mente levada a êxtase, e ali ele teve visões sobrenaturais e Deus se comunicou com ele. Filipe, que é arrebatado, tantos outros, Estevão que viu o céu aberto. Cada experiência Deus traz para a vida do crente para um propósito. E nós devemos entender esse propósito. Então, as experiências não vêm para substituir a palavra de Deus.
e nem tampouco para ficar em pé de igualdade da palavra de Deus. Jamais, a teologia pentecostal não ensina isso. Nenhum pastor que defende a fé pentecostal ensinou jamais isso. Como eu disse, são espantalhos que criam por aí a fim de censurar a fé pentecostal. E nós estamos aqui para defender a fé pentecostal. Tem experiências com Deus. A experiência sobrenatural é importante. Nós podemos contar para alguém, compartilhar, para encorajar as pessoas, despertar a fé de alguém, mas jamais para doutrinar a vida das pessoas. Por exemplo, se você ler o livro Heróis da Fé, parece que você não é crente. Quando você lê aquele livro, você se sente o pior crente do mundo. Porque as experiências daquele homem, nós não vamos viver, mas as experiências daquele homem despertam a nossa fé, nos encoraja, faz a gente se sentir um lixo, o pior crente do mundo. Aquilo ali nos desperta a orar mais, a buscar mais, a ter mais comunhão com Deus, mais intimidade. Para isso que serve as experiências. Se você não leu esse livro ainda, Heróis da Fé, leia e você vai ter certeza que o que eu estou te falando aqui é verdade. Sobre experiência, eu quero fazer aqui 2 citações de 2 livros. O primeiro é de um pastor calvinista muito conhecido, isso mesmo, Hernandes Dias Lopes. O livro é Pentecoste, o fogo que nunca se apaga. Falando sobre experiência, olha o que ele fala nas páginas 39 e 40. Preste bem atenção, que eu vou ler pausadamente. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala nesse maravilhoso livro dele. Ele está contando a experiência que eu vou resumir. Ele está contando a experiência de um jovem que foi na igreja e ouviu um pregador dizer algo que não mexeu com ele e aconteceu algo sobrenatural na sua vida. Preste atenção. Certa feita, ele estava numa igreja e o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Anos mais tarde, ele caminhava pelas ruas em Nova York, quando o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele entrou na casa, trancou-se no quarto, caiu de joelhos e ali foi revestido com poder. Parecia que ondas elétricas entravam pelo seu corpo. Chegou a dizer que ainda que lhe dessem todo o ouro do mundo, em troca daquela experiência, ele teria rejeitado. Quando ele se levantou de joelhos, nunca mais sua vida foi a mesma. Meus irmãos, a experiência muda a vida das pessoas também. Vamos prosseguir. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era o evangelista Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que a partir dali levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Páginas 39 e 40 do livro do pastor calvinista Hernandes Dias Lopes. Pentecoste, o fogo que nunca se apaga. Eu recomendo esse livro. Vou ler outra citação mais curta do livro A História do Avivamento de Azusa. Muito bom também, recomendo. Página 80. A experiência pentecostal deve ser vivida para ser compreendida. Está vendo por que muita gente não compreende as experiências pentecostais? Porque nunca viveram. Então eles criticam. Nunca tiveram uma experiência. Ele ainda diz: a razão humana encontra todo tipo de defeitos e tolices aparentes como desculpa para rejeitá-la, para rejeitar a experiência. Então, o que ele está dizendo é que a razão humana encontra todo tipo de defeitos e tolices aparentes como desculpa para rejeitar as experiências. Então, a razão humana nunca vai ter uma resposta, nunca vai compreender as experiências sobrenaturais, porque ela é uma forma de Deus estar se revelando para cada cristão de forma íntima, pontual, específica e pessoal. É para isso que serve as experiências. Mas, ainda falando de experiência, eu quero ler um trecho de um livro que está 90% pronto, que eu estou escrevendo com meu amigo, presbítero Lael Gargano. É um livro sobre o pentecostalismo. O nome oficial nós ainda iremos revelar em breve. Mas nesse ponto sobre as experiências, nós falamos algo nesse livro nosso, que vai dar certo com fé em Deus. Eu quero ler aqui esse pequeno trecho quando fala das experiências. Nós estamos criticando aqueles que criticam as experiências pentecostais. E assim nós dizemos: os arguidores querem moer os irmãos pentecostais na pedra de moinho e triturá-los até esfarelar por completo.
porque talvez eles, os críticos, nunca viveram esse intenso fervor em suas almas sedentas do fogo do Espírito. E nesse complexo de inferioridade experiencialista, se diminuem cada dia mais, enaltecendo sua vaidade intelectual, tentando encontrar textos bíblicos e razões lógicas para detonar o movimento. Como disse certa vez em um sermão o pastor Napoleão Falcão, eles são ruins de fogo. Interessante, não é? Quando esse livro sair, você vai ter que comprar, viu? Meus irmãos, esse foi o nosso breve Momento Teologando. Experiência pentecostal, experiência sobrenatural, são importantes. Busque experiências com Deus. Elas jamais vão tomar o lugar das Escrituras. Elas devem estar de acordo com as Escrituras. É diferente. Ela deve estar de acordo com as Escrituras. Qualquer experiência supostamente espiritual, sobrenatural, que entre em contradição com regras básicas, essenciais, fundamentais da palavra de Deus, deve ser imediatamente rejeitada. Mas fora isso, se está em consonância, em concordância com as Escrituras, com as doutrinas essenciais da fé cristã, busque experiências com Deus. As experiências te fortalecem, te edificam, as experiências nos constroem por dentro e nós conseguimos influenciar outras pessoas através dessas experiências. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo Momento Teologando em defesa da fé pentecostal.